Bom dia então, pessoal do terceiro ano. Esse aqui é um vídeo de apoio para as atividades de recuperação para aqueles alunos que não entregaram 50% das atividades. Então, isso aqui é uma maneira de ajudar vocês a colocar a atividade em dia. Nós vamos trabalhar então campo elétrico e corrente elétrica. Vamos começar com o campo. Vou desenhar aqui duas partículas. Uma delas vai ser uma positiva e a outra vai ser a negativa. Campo elétrico, ele é radial. Que é algo radial? É assim, ó. Sim, sim. Da carga positiva e da carga negativa, o campo elétrico vai ser radial. Posso até desenhar mais linhas aqui. Isso aqui são as linhas de campo, tá? Linhas de campo elétrica. Só que a diferença é a seguinte. A linha de campo da carga positiva, ela aponta para fora. Para fora. E a linha de campo da carga negativa aponta para dentro. Aqui. Então, se eu desenhar duas cargas, duas e mais duas. Se eu desenhar duas cargas positivas, posso desenhar duas negativas e uma negativa e uma positiva. Se o campo elétrico da carga positiva para fora, o que vai acontecer quando duas cargas positivas estiverem próximas? Campo elétrico para fora, aqui para fora, aqui para fora. Quando elas estiverem próximas uma da outra, as linhas de campo vão se comportar assim. Elas vão dobrar, digamos, se curvar para fora e aqui para fora. Para fora, tudo para fora. Percebam que aqui, ó, nesse espaço, elas não se tocam. Por isso que duas cargas positivas, elas sofrem repulsão, porque as linhas de campo dela, das duas cargas, são para fora, e as linhas de campo não podem cruzar uma outra. Não pode a linha assim e assim. Isso não pode acontecer. Agora, duas cargas negativas. Negativa. Linha de campo da negativa é para dentro. Para dentro, para dentro. Nessa região aqui entre as cargas, como fica então? Da seguinte forma. Assim. Assim. Bem parecida com as cargas positivas, só que aqui é para fora e aqui a direção, o sentido é para dentro. Sentido dessa linha de campo para dentro. Então, de novo, duas cargas positivas sofrem repulsão porque as linhas de campo das duas são para dentro e elas não se tocam. Do mesmo jeito que fica um espaço aqui entre as cargas, entre as linhas de campo, aqui também fica um espaço onde elas não vão se tocar. Agora, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa.
campo para dentro, para dentro, para dentro. E aqui para fora. Ora, se uma carga positiva o campo é para fora e a negativa o campo é para dentro, a linha de campo entre elas só pode ficar assim. Ó, concordam comigo? A linha de campo positiva para fora, então negativa para dentro. Então essa linha de campo aqui vai sair do positivo para o negativo nesse sentido. Para cá. Então é por isso que entre cargas opostas ocorre a atração, porque as linhas de campo das duas cargas faz com que isso ocorra. Sai de uma e vai entrar na outra. Tá? Da parte de campo elétrico, era isso. Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre a corrente elétrica. Esses vídeos são mais especificados, esse conteúdo, nos outros vídeos, tá? Então procurem no canal aí que vocês vão encontrar mais detalhadamente cada conteúdo. Corrente elétrica, então, é quando vou desenhar aqui um fio e um elétron. Corrente elétrica ocorre quando os elétrons, esses negativos, eles se movem todos para o mesmo sentido. Todos para cá, por exemplo. Então essa corrente elétrica, ela percorre esse fio de um lado do polo para o outro. Nós chamamos corrente elétrica de I. E ela depende de quê? Da carga desses elétrons, da quantidade de elétrons, dividido pelo tempo que esses elétrons vão passar por esse fio. Digamos que eu vou analisar daqui até aqui. Para mim descobrir então o valor dessa corrente elétrica, que a gente chama de I, que passa nesse fio, eu tenho que analisar a carga que passa por ele. Tá? Quanto mais elétrons, maior a carga. A carga depende do número de elétrons e da carga de um deles. Pelo tempo que eles demoram para passar nesse espaço aqui, que eu estou analisando. Então, se eu tenho uma carga elétrica de 10 coulomb por um tempo de 2 segundos, a minha carga elétrica, nesse caso, fica então I igual 10 dividido por 2. 10 por 2 dá 5 amperes, que é a unidade de carga. Esse tempo aqui, ele tem que estar em segundos. Esse aqui, a unidade dela é coulomb. Outro exemplo que eu posso dar é carga elétrica de, digamos, 5 coulomb. Passa por esse fio em 1 minuto. Então, essa carga elétrica vai ser 5 dividido por 1? Não, né? Aqui tem que estar em segundos. 1 minuto equivale a quantos segundos? 60 segundos. Então fica 5 dividido por 60. Tá? Tô sem calculadora aqui. Fica então 5 por 60. 50 por 60 não dá ainda, então tu bota mais um zero aqui e outro aqui.
500 por 60, se fosse 10 daria 600. Eu vou cortar o vídeo para vai ficar muito longo isso. Vou cortar nada. Isso vai dar então, gente, 0,083 amperes. Tá, uma questão bem simples aqui de corrente elétrica. Continuando então, o que a gente pode pensar? A segunda atividade é um texto que vocês podem ler e é autoexplicativo. A terceira atividade aqui eu fiz um exemplo, vocês conseguem resolver ela tranquilamente. E a última atividade é sobre esses tipos de corrente elétrica. Nós temos dois tipos de corrente elétrica. A contínua e a alternada. Pelo nome nós podemos deduzir o que elas fazem. Vou desenhar aqui um gráfico e aqui outro gráfico. Aqui é a corrente e aqui é o tempo. Corrente contínua, ela sempre vai ter o mesmo valor, não importa o tempo que passe. O tempo está passando, a corrente elétrica vai ter sempre o mesmo valor. Isso a gente encontra em pilhas e baterias. Corrente alternada, ela alterna o seu sentido. Uma hora ela é positiva, outra hora ela é negativa. Outra hora ela é positiva de novo. Então aqui é o lado positivo e o lado negativo. A corrente alternada a gente encontra nas usinas, é aquela corrente elétrica que sai das usinas. Quando você coloca um plug na tomada de uma televisão, por exemplo, você está usando a corrente alternada da usina. Claro que lá dentro da TV, essa corrente alternada vai se transformar em corrente contínua, porque ela é fácil de ser controlada. Além da corrente contínua e da alternada, nós podemos dizer que temos não é outro tipo de corrente, tá? Já vou explicar por quê. Se eu desenhar esse gráfico aqui e uma corrente elétrica assim, aqui é a corrente pelo tempo. Ela é contínua ou alternada? Ela não é alternada. Por quê? Porque ela não muda o sentido. Ela está sempre do lado positivo. Se ela fosse alternada, ela teria que vir para cá. Aqui ela inverte o sentido, mas não, ela não faz isso. Então ela é uma corrente contínua, só que ela não é bem retificada. Aqui está bem retificado, aqui não, então ela é corrente contínua oscilante. Certo? Mesma questão de pilhas assim. A pilha, ela não, claro que a gente considera que ela vai ser um valor constante,
mas com o tempo ela vai perdendo a carga, né? Então digamos, ela começa assim com o valor de carga, depois ela está com o valor de carga um pouquinho menor. Com o tempo ela mudou o valor de carga, só que ela não vai ser uma corrente alternada, porque ela não volta. Ela continua sempre no mesmo sentido. Tá, então isso aí, só com esses dados aqui vocês conseguem resolver facilmente as 4 atividades. Qualquer outra dúvida, entre em contato.